Boa noite a todas e todos. Quero de pronto agradecer pelo convite que me foi feito especialmente pelo Daniel para participar hoje aqui da atividade, conversar um pouco com vocês. E para mim é sempre um prazer retornar ao Clube Ficaí, porque esse espaço é um espaço que tem muita história, né? Tem muita memória, tem muita... Eu costumo dizer que mais que resistência, ele tem existência, porque foi por meio desse espaço que muitas pessoas puderam existir nessa cidade. E ainda é por meio desse espaço que muitas outras pessoas existem e se veem. Então não é à toa que nós estamos aqui reunidas e reunidos em plena sexta-feira à noite para falar de uma obra tão importante quanto a obra do Marcos Garvey, que tem tanto a ver com vários pilares que mantiveram, que construíram esse espaço, um espaço que até meados do século XX, pelo menos até o início da década de 70, né, um período bastante longo, tendo em vista que Ficaí foi fundado em 1921, era um espaço único e exclusivamente restrito às pessoas negras. Né, manter um espaço como esse, com essa, inclusive com essa estrutura que vocês estão percebendo, né, essa sede em que nós estamos, foi uma sede inaugurada em 1954. Vocês imaginem o que era inaugurar uma sede desse quilate, né, na cidade de Pelotas, no ano de 1954, um espaço único e exclusivamente voltado para pessoas negras. E quando eu digo isso, eu estou falando com base nas regras que foram criadas pelo próprio espaço. Desde a década de 30, o Ficaí institui nas suas regras que ele é um clube voltado para pessoas negras. Né? Então ele exige que pessoas que possam ser associadas sejam únicas e exclusivamente pessoas negras. Evidentemente, por se tratar de Brasil e todas as dissimulações de legislação que nós temos, não era possível que, por exemplo, se impedisse que pessoas brancas adentrassem no espaço. Não é? Isso poderia configurar, enfim, qualquer forma de segregação legal. No entanto, o que o clube faz é justamente delimitar os espaços. Então, uma das questões principais no clube vai ser que se essas pessoas elas adentram ao espaço, elas não podem, por exemplo, permanecer no salão. Né? Esse aqui é o principal espaço do clube, é o salão social. É onde as festas, as discussões, as atividades de formação acontecem. E nesse espaço as pessoas brancas não eram convidadas a adentrar e se fazer participar. E quando eu digo isso, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o corpo de leis do Ficaí para as danças, que é uma das questões mais controladas dentro do espaço, não era permitido que pessoas, homens brancos, sobretudo, dançassem com mulheres negras. Né? Isso estava lá discriminado na lei justamente para manter esse espaço. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco dessa história, desse lugar que muitas pessoas às vezes passam aqui na frente e sequer sabem o que significou erguer o que significou erguer essas paredes, manter esse lugar. Eu sou então Fernanda Oliveira, sou historiadora, sou doutora em História e toda a minha pesquisa foi com base nos espaços de resistência negra perpassando o estado do Rio Grande do Sul, esse estado que, como quase todos nós sabemos, é um estado que nega a presença negra, né? Que diz até hoje que nós não existimos. Então as minhas pesquisas acabaram vinculadas um pouco a isso, bastante a isso. Sou uma pesquisadora do que a gente chama de estudos do pós-abolição, que é tentar entender, afinal de contas, o que significa ser negro no Brasil no pós-abolição, se é um país que diz que segregação não existe, não é? A gente não está falando dos Estados Unidos. Durante muito tempo na história se afirmou que o único lugar onde existia racismo era os Estados Unidos, porque é o único lugar que instituiu um corpo de leis formal que dizia que as pessoas negras não poderiam estar em determinados lugares. Todos os demais países das Américas não fizeram isso. Não obstante, todos esses outros países criaram regras específicas para manter a população negra segregada e nós sabemos muito bem disso. Então o que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco hoje, e a minha ideia é que seja mesmo uma conversa, que vocês se sintam à vontade inclusive para dialogar, para contribuir com isso. Eu sou professora e vocês sabem, como toda boa professora, a gente pega esse microfone aqui nunca mais larga, fala. Então se sintam à vontade para dialogar. Eu fiz uma apresentação com base na tese que eu defendi, mas sobretudo com base em imagens. A minha ideia é justamente mostrar para vocês um pouco de quem são essas pessoas, porque é fácil a gente também falar sobre elas. Mas quem foram esses homens e essas mulheres que construíram esse lugar que nós estamos hoje? O que eles enfrentaram, o que eles vivenciaram para poder manter um clube negro na cidade de Pelotas? E uma história também que se cola com várias outras. Para que vocês tenham uma ideia, a cidade de Pelotas, na década de 30, tinham 5 clubes negros. Vocês imaginam o que era uma cidade ter 5 clubes voltados para
isso significa que a população negra não é toda igual e não é homogênea, e que bom que não é, porque até hoje nós não somos todos iguais, não somos homogêneos, e é isso que explica ter 5 clubes, né, gente? Por outro lado, também explica que existia um espaço onde essas pessoas podiam estar, né, que elas construíram esses espaços também. E para além disso, isso se espraiava para toda a região. A gente está aqui com o pessoal do Rio Grande, né, que tem muito mais propriedade que eu para falar, mas a gente tem o Clube Braço é Braço lá, e uma série de outras agremiações que se espalham por todas as cidades do Rio Grande do Sul e para todas as cidades do Brasil, na verdade. Gente, eu trouxe aqui para vocês acompanhar algumas dessas imagens. Essa é a imagem mais antiga que a gente tem do Clube Ficaí, então, é da década de 30. É uma imagem que fez parte do acervo de uma associada do clube Depois da Chuva, da dona Enilda Chagas, que é a imagem da orquestra do Ficaí. O Ficaí, ele é criado como um cordão. Ele é criado como um cordão para pular o carnaval. Em 1921, muito provavelmente como uma dissidência do Depois da Chuva, né? Isso eu digo muito provavelmente porque a gente encontra vários fundadores que foram do Ficaí, foram também do Depois da Chuva, então era comum que os clubes, e sobretudo os mais jovens, né, participavam do clube, não estavam muito de acordo com as regras e criavam um outro espaço para si. Então é criado esse clube aqui e ele é criado sob a forma de cordão, só depois que ele vai se transformar no clube. Ele começa a participar do carnaval, os cordões eram muito comuns, o carnaval de Pelotas era um carnaval riquíssimo naquele momento, né, um momento de muita ebulição do carnaval popular, carnaval de rua, carnaval negro, que a gente, né, ouve falar ainda pelas nossas famílias. Então se cria esse cordão e esse cordão sai às ruas com uma orquestra, que é um corpo sobretudo de sopro. Esses caras, eram homens, né? E a maior parte deles conseguiam esses instrumentos junto aos espaços militares, né? Era a forma que eles tinham de conseguir esses instrumentos, porque em geral eles não eram possuidores, não tinham esses instrumentos. Então aqui é uma das fotos mais antigas que nós temos então desse período. Aqui já é o cordão do Ficaí, que é uma foto aqui do acervo do clube mesmo. É uma foto que vocês vão ver que tem homens e tem mulheres aí participando. E aí é interessante chamar a atenção para uma questão. Os homens são as únicas pessoas que participam das orquestras, que vão para as ruas. E esse cordão, ele sai sob a forma de... Como é que eu posso explicar para vocês? Sai sob a forma de cordão. Ou seja, os homens vão nas beiradas, né? Eles vão fechando e as mulheres vão no meio. Isso tem a ver com uma proteção também, sobretudo dessa ideia de família negra, de manutenção desse espaço. Então essas mulheres, sobretudo mulheres negras jovens, não era permitido, as famílias sequer permitiam que elas estivessem nesses outros espaços. O Ficaí era um espaço privilegiado para que essas mulheres pudessem estar. E para que esses pais pudessem permitir que essas meninas estivessem aqui, era necessário que tivessem regras e controles sobre isso. Então era necessário que esse corpo também fosse protegido em alguma medida. Então era bastante comum que esses homens saíssem então nas pontas, era o formato do cordão, e as mulheres vinham ao centro participando. Aqui já é um cordão bem grande, o cordão ele vai adquirindo cada vez mais fama na cidade, vai ficando cada vez maior, e é isso que faz com que o Ficaí muito rapidamente comece a receber a denominação de clube. Porque ele não era mais só um cordão para pular o carnaval, ele era um espaço de sociabilidade negra na cidade de Pelotas, ou seja, o carnaval era só o estopim, tanto que ele é criado nas vésperas do carnaval, mas só que ele se mantém em atividade durante todo o ano, e a partir daí ele começa a ser identificado como um clube, e ele começa a ter uma estrutura mesmo de clube, muito embora a relação com o carnaval se mantenha até a atualidade, se a gente pensar na história da academia de samba que surge dentro do Ficaí. E além disso, era muito comum que os clubes viajassem e tivessem contato com aquilo que eles chamavam de co-irmãos. E o que significa co-irmão? É a irmandade da raça. Era assim que eles se identificavam. Eles identificavam que outras pessoas negras eram seus irmãos também. Então eles procuravam esses outros clubes, eles iam no Braço é Braço, eles iam nos Íngaros, que foi o que eu trouxe aqui, que é um clube negro de Bagé, na fronteira já com o Uruguai. Eles desciam para Jaguarão, eles iam a Porto Alegre, eles circulavam, sobretudo pelo estado, por uma questão também de ordem financeira, da dificuldade de se deslocar para distâncias maiores, mas eles se deslocavam para outros espaços negros também. Então eles recebiam essa irmandade negra que vinha, e era assim que eles se identificavam nesse momento, e eles iam ao encontro também dessa irmandade negra para fazer todas essas questões sociais, né, que ia muito além dos bailes. Aqui eu trouxe para vocês uma das imagens que a gente tem no Jornal Alvorada, que talvez alguns de vocês já conheçam essa história. O Jornal Alvorada foi um jornal negro que circulou na cidade de Pelotas.
Ele circulou entre 1907 e 1965, com algumas interrupções. E ele é nada mais, nada menos do que o jornal de maior circulação nas Américas. Por um lado, a gente precisa pensar em como os jornais são importantes para a divulgação das ideias. Isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu só aqui em Pelotas, muito pelo contrário. O próprio Marcos Garvey usou isso muito bem, né? De ter um jornal para divulgar suas ideias, porque o jornal alcança as pessoas. E isso é interessante se a gente for pensar sobretudo o Brasil, porque a ideia que se tem de Brasil é que as pessoas negras não sabiam ler. Por um lado, isso já cai por terra, que elas sabiam. E quando elas não sabiam, as outras pessoas negras liam, porque se tinham o hábito de compartilhar o jornal. A gente faz isso até hoje, em alguma medida, a gente comenta sobre as matérias que a gente lê, não é uma leitura isolada. E naquele momento também não era. Então esse jornal ele é fundamental para a organização negra de Pelotas. O Rubens Lima, que inclusive dá o nome para esse salão que nós estamos hoje, ele foi o último proprietário do jornal. Ele é pela fase mais longeva do jornal, da década de 30 até a década de 60. O Rubens Lima morava nessa casa aqui do lado. As oficinas Alvorada ficavam aqui ao lado do Clube Ficaí. Então, nesse jornal se divulgava tudo que a comunidade negra fazia e a comunidade negra do mundo. A gente encontra traduções de escritos, enfim, a gente vai encontrar escritos do Booker T. Washington, que foi uma referência muito importante para os negros no mundo. Então, a gente vai encontrar esses sujeitos aparecendo aí, que mostra que essa cultura negra circulava. E não só dos negros na diáspora, mas também os negros desde o continente mãe. Então, a gente vai encontrar muitas referências à África, sobretudo a Etiópia, que era o grande, sempre foi o grande exemplo de liberdade negra. Eles tanto que nesse período, vocês vão encontrar nos jornais, os negros se autodenominavam etiópicos, e não apenas os negros. As classes dirigentes, quando iam fazer contagens de população, ainda que não fosse censo, mas quando se falava sobre a história desses lugares, se a gente pega os livros oficiais dos estados, os negros eram identificados como etiópicos. Né, a raça etiópica. Isso tem a ver com uma afirmação da Etiópia como esse lugar de liberdade. Então, nesses jornais a gente encontra isso. Eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia de como foi sendo construída essa sede. Desde a década de 30, a partir de 1933, se começa toda uma discussão, porque o Ficaí sabe que é preciso ter uma sede própria. O clube só tinha sedes alugadas. Sedes alugadas, elas tinham sempre o risco do proprietário subir o aluguel, o clube ficar sem lugar, uma série de problemas. Então se começa a discussão para ter uma sede própria, se começa um fundo específico, que é o Rubens Lima, que vai ser o responsável por esse fundo específico de financeiro mesmo. As tendeiras, que são um grupo de mulheres do clube, também vai fazer uma série de festas. Isso se mantém até a década de 50, quando se consegue efetivar. Aqui é um convite para assinatura da escritura do terreno dessa sede, né, que é um convite de 49, que saiu então na contracapa do jornal Alvorada, convidando essa população pelotense para acompanhar o que esse clube estava fazendo. É importante a gente pensar o que significava nesse momento ter um jornal que divulgasse essas ideias e mostrasse para a sociedade como um todo que esse era um grupo de pessoas negras organizadas, que estava tentando construir outras formas de se fazer representar na história local também, que dizia que nós não existimos. Aqui é uma foto que está aqui na sala da Secretaria do Ficaí, né, uma das fotos mais lindas que a gente tem aqui, dentre tantas, que é a foto dos associados do clube trabalhando na construção da sede. Então aqui a gente tem alguns homens e mulheres. A gente tem Flávio Brasil Dias, a Nenita Lima, a Nininha Moraes, o Rubens Lima Filho, o Paulo Renato Moraes, a Beatriz Lima e o Bebeto Mendes, que são alguns desses associados que se revezavam, sobretudo aos finais de semana, para fazer exatamente isso, erguer as paredes do Clube Ficaí. Foi isso que eles fizeram, né? O grupo de associados se revezava, vinha para cá e ia juntando, né? Botando tijolo em cima de tijolo para fazer essa sede sair, porque de outra forma ela não sairia. Aqui eu trouxe a ala feminina, então, que vai estar presente aí em 1953, no lançamento da pedra fundamental da sede própria, né? Então a gente vai ter toda essa presença aí dessas mulheres que vinham. E eu chamo a atenção aqui para essa foto, que ela vai trazer uma questão muito importante relacionada à família negra, que sempre foi um ponto fundamental do Ficaí. Aqui vocês vão ver nitidamente senhoras de mais idade e crianças na foto, né, que é mostrar também que essas crianças faziam parte desse lugar. Essa nova geração fazia parte desse lugar e via o que estava acontecendo dentro desse espaço. Então era importante ter essas crianças e ter a família como um todo dentro do Clube Ficaí. Aqui
Aqui eu trouxe um vereador que foi super importante para concretizar essa sede, que é o Alberto Madruga, né, um vereador do Capão do Leão, primeiro prefeito da cidade de Capão do Leão, um vereador negro na década de 50, 53, ele é parceiro do clube, ele começa as mediações, porque o que acontece? O Ficaí tem a sede, o Ficaí começa a construir a sede, mas é muito caro ainda assim para erguer uma sede desse tamanho e a grana começa a faltar. O que eles decidem então? Até então era um cordão carnavalesco. Cordão carnavalesco fica aí para ir dizendo. Eles resolvem então, década de 50, Getúlio Vargas no poder, vamos nos transformar em um clube cultural. Porque se nós nos transformarmos em um clube cultural, nós conseguimos arrecadar verba do Estado. Tem toda uma discussão sobre o que significa cultural, o que significa carnavalesco nesse momento, discussão mesmo nas atas, eles vão discutir, porque eles acham que eles vão perder a identidade, eles acham que o cultural engessa o carnaval, vai ter que se ter todo um exercício de convencimento. Eles conseguem, quando eles trocam o nome do clube, aí passa a ser Clube Cultural Ficaí dizendo, que é o nome que nós temos até hoje, e aí então eles vão tentar, via Secretaria de Ensino, olha que sacada genial, eles vão alugar a parte interna. Se vocês observarem a parte baixa aqui, o primeiro andar do clube, ele tem salas pequenas. Ele tem salas pequenas porque ele foi alugado para ser uma escola. Até a década de 70, o Ficaí teve uma escola de ensino básico na sua sede. Vocês imaginam o que é um espaço de negros, porque sempre foi lido como um espaço de negros, que tem uma escola nessa sede. A educação sempre foi uma bandeira fundamental para os grupos negros na diáspora. E o Ficaí sempre levantou isso. Então, a partir dessa parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, eles conseguem então a verba que faltava, porque a Secretaria banca o aluguel, o clube empresta a parte baixa, né? Empresta não, aluga. Com essa grana o clube consegue construir as paredes e mais que isso, o Ficaí faz o que sempre quis fazer, que é instituir aulas noturnas aqui. Porque as aulas noturnas eram para o pessoal de mais idade, que era a maior parte da população dos associados desse lugar. E vai instituir aulas de corte e costura, enfim, aulas relacionadas à alfaiataria, à sapataria, ou seja, inclusive eles vão ter uma parceria com aquilo que a gente conhece hoje como SENAC, né, que é esse serviço aí relacionado ao trabalho. Então o Ficaí consegue na década de 50 isso, a partir dessa parceria eles conseguem então instituir essa escola e esse vereador vai ser um cara fundamental para consolidar isso. Na capa da Alvorada de 10 de abril de 54 se traz justamente essa imagem, que é o secretário de Educação, e aí tem a visita do secretário de Educação à sede do Clube Cultural Ficaí. Né? Então se dá visibilidade para isso frente à população pelotense, para que se saiba o que se faz dentro desse lugar. Aqui eu trouxe uma das fotos que a gente tem mais antigas de associados do clube, né, da ficha do José Facundo Muira, que é um sujeito, foi um sujeito fundamental aqui para esse lugar. Ele era, dentro do clube, ele tinha um papel muito importante junto à parte cultural, ele vai ser inclusive diretor cultural, vai ser responsável pela biblioteca do clube. O clube sempre vai ter uma biblioteca, vai ter sempre essa preocupação com isso, e ele era músico. Né? Então ele tinha uma função muito importante dentro do FICA também, foi um cara ativo dentro da Frente Negra Pelotense, todas essas questões também, para a gente poder ter um pouco de ideia de quem eram esses sujeitos. Aqui mais alguns sujeitos super importantes para essa fase do clube, que são membros da diretoria do Ficaí, o Francisco de Paula Vargas, o Francisco de Paula Moraes, o Rubens Lima e o Francisco de Paula Dutra, tá? Que são esses sujeitos. O Rubens Lima é o que dá o nome para esse salão que nós estamos hoje, que vai ser o cara responsável, o principal cara responsável por erguer essa sede, por todas as tratativas com o Estado também, né? Então é importante a gente pensar sobre essas figuras, né? Quando a gente está falando desse lugar, quem foram essas figuras aí que nos ajudaram a chegar até aqui? Aqui uma foto dos associados e associadas do Ficaí visitando Marcílio Dias em Porto Alegre, que era um clube náutico, tinha um clube náutico negro em Porto Alegre. Então esses caras iam até lá para executar as questões, para participar dessas atividades relacionadas aos clubes náuticos, todas essas questões, e faziam grandes excursões que eram badaladíssimas, era muito difícil conseguir, porque só um ônibus. O clube tinha muito associado, as pessoas todas queriam participar, porque esse era um grande momento de ir até a capital do estado, de encontrar as famílias negras que estavam lá. O Ficaí tinha uma filial em Porto Alegre, como tinha em vários outros lugares, isso era muito comum no momento, as pessoas se mudavam muito, então elas estavam como representantes do clube em outros lugares. Fala, Karine. Não, só uma curiosidade, como foi mostrando, né, as fotos, eu fiquei me perguntando sobre as mulheres, se teve alguma mulher presidente, se em que período, ou se foi restrito só
aos homens até, e como seria a participação das mulheres? Elas sempre estiveram aqui dentro. E uma coisa que é super importante falar é o seguinte, até hoje corre, é muito comum, nós conversávamos ainda agora há pouco, a ideia de que ficaria um clube de elite, né? Seria a elite negra. E uma das coisas que eu fui buscar nas fontes era justamente, qual é a materialidade disso? E daí o que eu encontro? Primeiro, a mulherada está participando muito, elas fazem parte, elas são pilar desse clube. Elas fazem parte da diretoria feminina, elas não podem ser diretoras, elas vão ser diretoras a partir da década de 80, se eu não estou enganada, tá? Até a década de 80 não tinham mulheres na diretoria. Elas participavam das diretorias enquanto membros da diretoria feminina, que era uma diretoria que era vinculada à diretoria maior, mas elas não estavam aí nessa hierarquia, digamos assim. Não obstante, a maior parte das mulheres que participavam desse lugar eram mulheres negras empregadas domésticas. Ou seja, por um lado, falar que elite normalmente está relacionada a uma leitura de classe, né? Que seriam negros que teriam muito mais condição financeira que todos os demais. Isso não se sustenta quando a gente vai para as fontes, não se sustenta. A maior parte das mulheres que estavam aqui dentro eram mulheres empregadas domésticas, elas pediam associação e na ficha de associação tem a tua profissão. A partir da década de 50 a gente tem um divisor de águas, que a gente começa a ter as mulheres professoras. Depois eu vou mostrar para vocês aqui as normalistas, elas eram muito valorizadas pelo clube, o clube valorizava muito a questão da educação, então ter mulheres professoras dentro do clube era, né, uma coisa muito bacana, assim, que eles valorizavam pra caramba. Então elas estão dentro desse lugar, elas participam dentro do lugar, muitas delas são chefe de família, isso era muito comum mulheres, mães pedirem associação. Todas as mulheres, em geral, passavam por uma comissão de sindicância para entrar para o clube tinha uma comissão para saber qual era a tua moral, como é que tu te comportava fora daqui. Isso valia para homens e para mulheres, mas evidentemente para as mulheres elas sempre passavam pela sindicância, os homens iam passar pela sindicância só quando tinha algum problema. Por exemplo, entrou um fulano no clube com uma garrafa de cachaça, ele ia para a sindicância. Isso eu encontro direto nas atas. Fulano foi pego na chapelaria bebendo cachaça. Não podia fazer isso dentro do clube. O clube não era um lugar para as pessoas ficarem consumindo álcool. Não era um lugar, o clube era um espaço familiar. Então esses homens não podiam fazer isso. Quando isso acontecia, esse sujeito era colocado em observação e ele tinha que comprovar à frente da diretoria que ele não ia mais ter essas atitudes dentro do clube. Ou ele teve algum problema familiar, algum problema, sei lá, separou da esposa. Ele tem que comprovar para o clube o que aconteceu. Ele tem que dizer, ele não pode viver, por exemplo, com qualquer outra mulher e trazer a mulher para dentro do clube. Não, o clube é um espaço familiar. Ele não tem autorização para fazer isso. Então a sindicância vai agir frente a essas questões. Então é por isso que vai se falar que o clube fica aí, era um clube com uma moral extremamente elevada. Tinha um controle muito grande, e tinha mesmo. E tinha um controle muito grande, é uma das discussões que eu faço lá na tese sobre essa ideia de elite, que é uma coisa que me incomoda bastante. Por quê? Porque tinha uma sociedade que dizia que os negros eram desregrados, como diz até hoje. É óbvio que esses sujeitos vão entrar aqui dentro, pra mim pelo menos parece óbvio, eles vão entrar aqui dentro e eles vão querer mostrar pra sociedade tudo que eles não são. Por que eles vão querer viver à margem da sociedade? Eles não vão querer viver à margem da sociedade. É isso que as pessoas fazem. Elas querem viver de uma forma que seja condizente com a forma que elas vivem, que essa sociedade reconheça elas. Então esses sujeitos entravam aqui dentro e justamente eles queriam comprovar para a sociedade que eles não eram a família desregrada, que se falava que naquele momento, o que era uma família desregrada? Era um homem que vivia com várias mulheres, era a mulher que, sei lá, apanhava do marido, era um homem que tinha vários filhos. Isso eles não admitiam dentro do clube. Não admitiam. E isso não era, evidentemente, bem visto pela sociedade, porque, afinal de contas, quem esses negros pensam que são para agirem dessa forma? Isso vai criar todo um imaginário do que é essa elite. Porque, por exemplo, tinha corpo de normas como tinha em qualquer outro clube. Isso a gente não pode esquecer. O clube era um clube, não era outra coisa, ele era um clube. Então tinha um corpo de normas, tinha regras para entrar aqui dentro, como tem até hoje. Eu comentava que há uns 2 anos mais ou menos eu estava aqui, estava conversando com o seu Raul, que é o presidente, e ele me disse, eu acho que eu vou ter que reativar os códigos de normas, porque hoje as meninas entram no clube de short muito curto. Para o pessoal mais velho que está na diretoria, isso é um problema. É um problema porque é um clube social, é um espaço social, como é que elas vão entrar com o short muito curto? Então as pessoas precisam entender para que serve esse espaço. As pessoas não entram com short muito curto na igreja. Por que elas acham que elas podem entrar com short muito curto dentro do clube, se o clube tem um corpo de regras e ele tem direito de fazer isso? Né? Isso é próprio de ser um clube. Pode falar. Com todos esses critérios
critérios que tinha para entrada aqui no clube, com toda essa influência que eles tinham na vida das pessoas, e eu não sei se funciona nesse clube, havia uma religião imposta, porque eu vejo que havia uma filosofia, e quando eu digo filosofia, nesse sentido eu digo uma doutrina dentro, sobre as pessoas. E tinha então uma religião que eles propõem, né, para as pessoas. A gente tem que lembrar que a gente está falando do período de Getúlio Vargas, tinha um controle muito grande sobre a organização popular, né? Então, por exemplo, não tinha uma religião imposta porque os espaços sociais eram impedidos de falar sobre política e religião. Isso fazia parte da Constituição do período que estava em vigor. A gente recente tinha saído do golpe, do Estado Novo, enfim, tinha um grande controle sobre isso. Mas, evidentemente, a religião que eu mais encontro aqui é a religião católica. Por que eu digo evidentemente? Porque era... Gente, eu nasci na década de 80, todo mundo falava que era católico sendo batuqueiro. Porque as pessoas falavam, né? A gente era, sei lá, batizado na igreja e era batizado em batuque, mas chegava o cara na tua casa e perguntava o que tu era. É católico. Os católicos não praticantes, vocês já devem ter ouvido essa expressão. Então, na década de 50, na década de 60, que foi a que eu mais observei, foi de 30 até 60, isso era muito comum. Além de ser católico, tinha o que eles chamavam de um berço do batuque, que seria, digamos assim, uma forma mais aproximada do candomblé, né? Uma religião de matriz africana que vai ser criada na diáspora, mas assim, muito mais com base nos elementos da natureza, menos vinculada com as religiões brancas, né? Que seria um pouco mais a Umbanda, a gente praticamente não encontra, mas as religiões do caciques eram muito... aparecia muito assim, né? Eles falavam muito sobre essas coisas. Mas não tinha data religiosa, por exemplo, no calendário oficial do clube. Não se falava sobre datas religiosas. No máximo foi de Semana Santa, o que me parece que tem a ver com o fato de ser feriado, né? O 12 de outubro. Mas não tinha na vida dessas pessoas uma atuação mais direta que eu pudesse ter identificado nas fontes. Você não acredita que essas pessoas que gerenciavam esse clube, eles praticavam isso no sentido de eles utilizavam a religião para criar essas regras, essas normas? Não me parece. Era muito mais, tanto que o título que eu dei pro trabalho foram as lutas políticas nos clubes negros, porque me parecia muito mais um trabalho político. Eles tinham ideia de que era preciso criar uma conscientização de identidade negra positiva, né? Por isso que para mim a frase clássica do Marx Garvey, de pé, raça poderosa, para mim faz tanto sentido, e que mesmo que eu não tenha encontrado essa frase verbalizada dessa forma nos escritos que eu procurei, com as pessoas que eu conversei do clube, era uma filosofia que era seguida por eles. Era a ideia de que eles eram negros e que isso fazia deles uma raça poderosa que precisava enfrentar todas as dificuldades lá fora. E é por isso que aqui dentro precisava ter normas, eles precisavam se unir, eles se ajudavam muito. Funcionava de fato como uma irmandade. Era tipo, chamar a normalista para dar aula pro teu filho, fazer o dinheiro circular. Então eles tinham, por exemplo, eles faziam cartões de visita para os recém-formandos. O pessoal formou em odontologia, tá lá na ata, fazer o cartão de visita para o dentista e entregar para os associados, para que os associados vão nesse dentista, vai naquele médico, vai naquela professora, chama aquela empregada doméstica. Então, nesse sentido, me parece muito mais uma questão que é política, mais política do que necessariamente religiosa. É uma impressão minha. Eu li dessa forma. Assim. Bom, gente, não quero me passar muito. Eu vou passar para vocês aqui essa foto que eu falei para vocês. O clube valorizava muito as professoras, então era muito comum o clube mandar as colunas das novas professorandas, né? Então aqui a gente tem 5 mulheres negras que se formaram em professoras no Assis Brasil, né? Que era o curso normalista naquele período. Então a gente vai ter a dona Gilaci, a Irene Alves Pires, a Celestina, a dona Isabel da Silva Pinto, a Anizade Freitas Machado, né? Então, todas essas mulheres, elas apareciam lá, e vocês imaginam também o que era dar a conhecer para a sociedade pelotense, que elas eram ficaianas. Elas eram daqui desse lugar, e elas haviam se formado em professoras, uma das profissões mais valorizadas dentro do espaço do clube. Aqui uma exposição que o clube recebeu de um uruguaio negro, muito importante nesse período. Ele era um artista plástico, que é o Miguel Ángel Zelaieta.
Ele vem para o clube por meio de uma parceria com o Carlos Santos, que na época era do Braço é Braço. Ele vai então, ele era um portuário, trabalhador portuário, e ele vai facilitar que esse cara venha para cá expor. Então o clube funciona, para além do espaço do baile, ele funciona como essa vitrine também, para que se dê a conhecer quem são esses sujeitos negros que estão produzindo em outros lugares, né? Ele é um uruguaio de Montevidéu. Foi. Aqui eu trouxe para vocês uma fotinho rápida das mais conhecidas do clube, que é da Ângela Maria, quando ela vem para a inauguração dessa sede aqui, né, a grande cantora do rádio, né, a grande mulher negra daquele momento que fazia sucesso. Então a Ângela vem, ela vai ser recebida, na casa dos associados do Ficaí. Ela tem uma foto linda aqui dela subindo essa escada, tá ali, né, essa mesma escada que tá aqui que a gente passa aqui por ela. As coroações, enfim. Opa, tô voltando. E aqui, gente, eu quero finalizar com essas imagens, que são as imagens que para mim são mais impactantes. Que é o quê? E que tem um pouco a ver com a forma como eu construí. Vou falar muito rapidamente para vocês. No campo da história, se construiu durante muito tempo os grupos negros como aqueles grupos que só fazem cultura, e cultura não é política. E se criou também a ideia de que esses espaços negros eram espaços de branqueamento, eles só reproduziam as coisas dos outros, enfim. Então sempre se falou muito sobre os bailes, era só restrito ao baile. Eu construí a tese de uma forma diferente, que tem a ver com a forma como eu contei para vocês. E só no final da tese eu trouxe os bailes. E como é que eu trouxe os bailes? Eu trouxe por meio das crianças, para mostrar a importância que era o espelho dessa comunidade negra para essas crianças que se viam numa coroação. Vocês imaginam o que era um baile infantil numa cidade como Pelotas, onde até hoje a gente passa por tanto racismo, essas crianças poderem se ver. Elas se viam dentro desse espaço, elas se conheciam. E aí, até quando o colega fez a pergunta agora, eu lembrei de uma frase de uma depoente que eu entrevistei daqui, que era associada a dona Eloíse Lopes da Cunha Maciel. E eu nunca esqueci a primeira frase da Eloíse, quando eu perguntei: qual o seu nome, por favor, se apresente. Ela disse: meu nome é Eloíse Lopes da Cunha Maciel e o meu sobrenome diz tudo de famílias ficaianas, porque o Ficaí era uma extensão da família da gente. Então, pensar sobre esse lugar exige necessariamente pensar sobre o que um espaço voltado para a raça negra, para a raça etiópica, como na maior parte do tempo eles falaram, foi possível se fazer enquanto espaço de fazer política. Fazer política por meio de se ver, de estar consigo mesmo. É por isso que estar consigo mesmo é tão importante. É por isso que fazer os nossos conhecimentos circularem entre nós, refletir a partir de outros parâmetros e padrões é tão importante também. Isso precisa ser incorporado na nossa vida, porque essas experiências de existência negra que a gente tem até hoje, elas justamente nos trazem esse legado. E para finalizar mesmo, eu acho que esse é o legado que a gente tem que levar. Essa é a nossa responsabilidade aí frente a essa sociedade de, por um lado, honrar esse legado, porque fazemos parte desse grupo, e por outro, dar a conhecer também para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade que seja capaz de respeitar a população negra da forma que merece e que deve. É isso, gente. Peço desculpa se me alonguei, me coloco à disposição para a gente conversar depois. Muito obrigada pela atenção de vocês.